Hoje é aula de TEP. Deixa eu abrir aqui a nossa... Um minutinho que eu vou abrir a aula aqui, um segundo. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Deixa eu ligar aqui a gravação. Beleza, então hoje a aula de TEP, nossa última aula antes da prova, né, o nosso quinto tema também está incluso nos 5 temas aí da prova. Embolia pulmonar, de novo uma aula teórica, depois um caso clínico para a gente poder solidificar. Bibliografia também, livro principal, bibliografia o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, tem na biblioteca virtual aí da faculdade, e também tem o guideline da Sociedade Europeia de Pneumologia, onde eu passei o link para a líder de turma, e a gente pode passar aí para o pessoal, você pode pegar com a líder de turma de ontem, ou eu posso passar para o de vocês aí, e depois ele repassa para todo mundo, tá bom? Galera, eu autorizei o pessoal que entrou até agora, não dá para ficar parando a aula para poder autorizar o pessoal que entrar. Já teve mais de 10 minutos aí de delay para a gente poder fazer a chamada, tá bom? Senão a gente fica interrompendo a aula todo mundo e não dá certo. Então, a embolia pulmonar é a obstrução aguda da circulação arterial pulmonar por coágulos oriundos da circulação venosa sistêmica ou das camas cardíacas direitas, com, então, redução do fluxo sanguíneo agudo, né? E, então, você pode levar a consequência das trocas gasosas. Aqui na imagem a gente tem, então, uma peça de anatomia patológica mostrando um coágulo bem na pontinha ali da artéria pulmonar. Então, o que pode levar a isso? Sempre uma alteração em uma das 3 alterações da tríade de Fischl, né? Então, ou mais de uma dessas 3, né? Ou na redução ou êxtase do fluxo venoso, lesão ou estimulação endotelial, ou estado de trombofilia, né? Ou, se você tiver 2 dessas ou 3 dessas, quanto mais alteração numa dessas aí você tiver, maior chance de você ter um estado de hipercoagulabilidade que possa levar a trombose venosa profunda ou TEP. A maior parte dos casos de TEP tem algum nível de trombose venosa profunda. Nem toda trombose venosa tem TEP, mas quase todo TEP tem trombose venosa profunda. Né, e situações que você tem inflamação sistêmica corroboram e aumentam o risco para isso. Então é isso, quase todo TEP, cerca de 80% dos TEP tem algum nível de trombose venosa profunda associado. Aí a gente tem algumas situações que aumentam o risco para esses quadros de TEP, né, de tromboembolia venosa, seja de TEP ou TVP. Então, alguns riscos, eu vou enumerar aí agora fatores de risco, de alto risco, né, ou seja, que tem uma razão de chance maior que 10, e fatores de risco tem razão de chance intermediária e razão de chance menor. Então, aqui, uma razão de chance alta seriam fraturas de bacia das pernas, torção da bacia dos cotovelos, cirurgia de maior porte, trauma maior, lesão de medula espinhal. Já fatores de risco moderados, aí estão vários, né, não vou ficar lendo todos, mas aí incluiriam situações que são muito comuns, como gestação, puerpério, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais, muito comum aí para a população feminina, história de trombose venosa profunda prévia, pacientes portadores de insuficiência cardíaca ou doença pulmonar obstrutiva crônica, né, presença de diagnóstico ativo de neoplasia pulmonar, né, entre outros. São coisas extremamente comuns, assim, que aumentam bastante o risco de embolia pulmonar. E fatores de risco que aumentam o risco, mas assim, menos, né? Fatores
fatores de risco leves, diríamos. Pacientes acamados por 3 ou mais dias, viagens prolongadas, idade avançada, cirurgias laparoscópicas, obesidade e varicosidade nos membros, né, nos membros inferiores principalmente. Uma vez que você desenvolve o TEP, né, essa imagem vocês já estão acostumados, já vimos em outras aulas, né, você tem um aumento do espaço mútuo, com redução do volume pulmonar, levando a hipoxemia, e inicialmente você pode ter até hipocapnia, né, porque a hipoxemia leva aquela sensação de dispneia, o paciente com aquela sensação de falta de ar, ele tenta respirar mais rápido, e respirando mais rápido, ele lava o CO2, liberando o CO2, tendo hipocapnia e alcalose metabólica inicialmente. Posteriormente, né, o paciente começa a ter uma redução do leito arterial pulmonar, né, por causa dessa obstrução. Isso leva a um aumento da resistência vascular, com aumento da sobrecarga do ventrículo direito, levando a hipertensão pulmonar. Por sua vez, isso, consequentemente, vai levar a uma produção de substância tensoativa, né, mediadores inflamatórios, que vão levar ao colapso alveolar, edema pulmonar, o que pode favorecer a formação de atelectasias congestivas. E isso pode ou não causar necrose isquêmica do parênquima pulmonar. Nem todo TEP evolui com infarto pulmonar. Vocês lembram que a gente conversou aqui na primeira aula lá, que as células do parênquima pulmonar, elas não são nutridas pela artéria pulmonar, elas são nutridas por ramos da artéria brônquica, né? E, então, a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso para ser oxigenado. O sangue arterial, que nutre as células do pulmão, é pela artéria brônquica. Só que acontece, em alguns casos, a liberação desses mediadores inflamatórios pelo TEP é tão grande que leva a uma vasoconstrição reflexa também das artérias, dos ramos das artérias brônquicas. E isso, então, vai levar ao infarto pulmonar. Mas isso nem sempre acontece, por isso que nem todo TEP evolui com infarto pulmonar. O quadro clínico do paciente ele pode ser desde um paciente com um quadro simples, muito inespecífico, como tosse, uma dor torácica leve, até um paciente com um quadro muito mais grave, com dor torácica muito intensa, com dispneia, hemoptise, né, importantes. Então, ele é muito variável. Estava contando para a turma de vocês ontem, na época que eu fiz a residência, tinha um preceptor que nem era da pneumologia, ele era do departamento de emergência, ele tinha um jargão que ele falava tanto que marcou, assim, que ele falava, pense TEP. Porque TEP, assim, se você não pensar, o cara chegou tossindo na sala de emergência, com um quadro de dispneia leve, etc., um dor torácica leve, você vai pensar que a tosse dele, a dor torácica dele é por causa da tosse. Se você não perguntar direito, conversar e tentar fazer os scores pré-clínicos, pré-teste, para avaliar se pode ou não realmente ser uma embolia pulmonar, pode passar desapercebido esse diagnóstico de TEP. Então, realmente, se você não atentar para aquele caso, avaliar direitinho o paciente, pode fazer muito subdiagnóstico. E aí, esse estudo do PIOPED aí, foi um estudo que foi feito para poder avaliar a questão do diagnóstico, a prevalência de sintomas, sinais e sintomas dos pacientes com diagnóstico de TEP, e foi, apesar de ser um estudo antigo, é um estudo bem importante assim, para a gente na embolia pulmonar, que foi publicado no Lancet há alguns anos. E ele mostrou bastante prevalência dessa questão aí dos sinais e sintomas, e tem uma prevalência alta de dor pleuritítica e hemoptise em torno de 65%, de dor pleuritítica e hemoptise, 22% de dispneia isolada, 8% dos pacientes, vejam, são aqueles pacientes mais graves que evoluem com colapso circulatório, que é aquele paciente com TEP mais grave, precisa estar em UTI, que tem choque, tem TEP maciço, que a gente diz que precisa, na maior parte dos casos, de fazer a trombólise, né? E vejo também 5% dos casos aquele paciente que tem embolia pulmonar que é totalmente assintomático, e também é um paciente que preocupa, que ele tem uma embolia pulmonar e a gente não consegue ver nenhum sintoma.
Esse é o score mais usado, né? A gente tem os dois mais usados, é o de Gêneva e esse é o de Wells, mas o de Wells acaba sendo o que é mais usado. E a gente pode dividir o paciente de acordo com esse score aí, em pacientes com baixa, média e alta probabilidade, ou você pode dividir também o paciente em TEP improvável e provável. E ele é bem simples, né? Se o paciente teve TVP ou TEP prévio, frequência cardíaca alta, se ele está no momento, se ele teve cirurgia ou imobilização recente, se ele está no momento com sinal clínico de TVP, se ele tem no momento hemoptise ou câncer, e se ele tem algum outro diagnóstico que é menos provável, né, do que TEP. Aí você vai jogar nesse score e avaliar se o TEP dele é mais ou menos provável, e de acordo com isso você vai escolher qual o exame que você deve fazer para avaliar esse paciente naquele momento. Se o paciente tem o TEP improvável, você vai pedir o dedímero para ele, né? Se o paciente tem um TEP provável, você vai pedir angiotomografia. Se você faz aqui com baixa, intermediário ou alta probabilidade, no de baixa probabilidade é dedímero, intermediário ou alto você faz angiotomografia. Aqui falando um pouquinho mais de cada exame, né? Radiografia de tórax, a gente nunca vai fazer diagnóstico de radiografia de tórax, de TEP pela radiografia de tórax, mas existem alguns sinais que podem aparecer em tais exames, né? Aqui, um sinal de Westmark, que é quando a gente vê a oligoemia focal causada pela interrupção do fluxo sanguíneo focal pela embolia pulmonar. Então, o sinal de Westmark é nesse raio-x simples aqui, né? A gente vê a vasculatura pulmonar bilateral, mas nessa região aqui a gente vê que tem uma translucência maior. E aí, na hora que a gente olha aqui, realmente, a gente não consegue, esse raio-x é um raio-x contrastado, então a gente vê bem aqui, na hora que a gente vê que tem um stop vascular, porque tem um trombo, provavelmente nessa região, e os seus ramos, consequentemente, não são irrigados. E aqui uma cintilografia realmente mostrando que essa região não está irrigada do sangue. O sinal de Hampton é um sinal formado por um triângulo de base invertida, que a gente vê aqui na base pulmonar esquerda. Vou sair aqui porque a gente consegue mostrar melhor com a setinha. Então, o triângulo, a base do triângulo é a pleura, e o ápice do triângulo estaria virado aqui para dentro, que é o sinal que a gente vê no raio-x, formado em uma consolidação formada pela presença do infarto pulmonar. Gasometria a gente pode usar para poder avaliar melhor a hipoxemia, quando a gente não tem uma boa especificidade ou quando a gente acha que o oxígeno não está pegando direito. Avaliar também a presença ou não de alterações do CO2, né? Se o paciente tiver com saturação de oxigênio periférica normal, a gente não precisa avaliar essa gasometria, que a gente já falou várias vezes que dói pra caramba, né? Só um minutinho, rapidinho. Quantificação do dedímero, a gente usa o dedímero no paciente que tem o baixo risco, tá? O dedímero é um exame que ele tem um bom fator preditivo negativo, ou seja, ele é bom quando ele se faz num paciente de um baixo risco para TEP, no score de Wells baixo, e ele dá negativo, ou seja, ele afasta que aquele paciente baixo risco tenha TEP. Se o paciente baixo risco vem com o dedímero positivo, quer dizer que ele pode ter qualquer coisa, inclusive TEP, e aí você deve continuar investigando e, nesse caso, solicitar, então, uma angiotomografia. Não se pede o dedímero para os outros pacientes que têm uma probabilidade de TEP maior, porque a chance de ter exames errôneos seja maior. Tá? Então, a utilidade do dedímero é para aqueles pacientes com baixa probabilidade de TEP. Para excluir, né, se ele vier negativo, ele exclui. Se der positivo, pode ser qualquer coisa, inclusive TEP. Né? O dedímero positivo, ele pode vir positivo em pacientes com sepse,
paciente com inflamações sistêmicas importantes, então ele altera em outros casos também que não TEP. O eletrocardiograma, a alteração mais comum é a taquicardia sinusal, mas a alteração mais típica, né, seria o S1, Q3, T3, que é a onda S profunda em D1, o Q profundo negativo em D3 e a onda T invertida em D3. São sinais de sobrecarga ventrículo direito, né? Já o ecocardiograma, né? O ecocardiograma também vão ter sinais de sobrecarga de ventrículo direito agudo, né? Que podem ser dilatação do ventrículo direito, movimento paradoxal do septo interventricular da direita para a esquerda, aumento da pressão da artéria pulmonar, regurgitação da válvula tricúspide. E se um paciente tem um que chama de janela ecocardiográfica muito boa, paciente magro, etc., às vezes você até consegue visualizar o trombo durante o exame do ecocardiograma. Ultrassom Doppler de membro inferior é importante, a gente já falou aí que vários pacientes que têm TEP, cerca de 80% dos pacientes com TEP têm TVP, e às vezes você tem um paciente que está com TEP, está na sala de emergência e não pode ser removido para fazer a tomografia para confirmar, ou às vezes é um paciente que está com instabilidade, alteração da função renal, não pode usar o contraste, e o exame de ultrassom com Doppler à beira do leito, num paciente com insuficiência respiratória aguda, confirma, né, insuficiência respiratória aguda, a suspeita clínica forte de embolia pulmonar, mais um exame de ultrassom Doppler na hora, confirmando um TVP, é igual a TEP. Né? Então, TVP mais insuficiência respiratória aguda é igual a TEP. A angiotomografia é um exame muito bom, tem alta sensibilidade, você consegue ver embolias pulmonares pequenas até na periferia, em vasos de pequenos calibres. Aqui um exemplo, né, a imagem, saí aqui para poder mostrar melhor, então a gente tem o TEP aqui na artéria pulmonar direita, com uma consolidação formando aqui já na base direita. Aqui uma imagem um pouco mais baixa, com um TEP bilateral, né, a imagem pretinha é o êmbolo pulmonar bilateral. Aqui uma outra tomografia com a aorta ascendente, a aorta descendente, tronco da pulmonar dilatado, sugerindo já que tem hipertensão pulmonar, e o trombo que a gente chama de trombo a cavalheira, um trombo que ele monta na bifurcação da artéria pulmonar, indo bilateralmente. Aqui um outro paciente com trombo bilateral, né? E aí foi feita trombólise com streptokinase e 48 horas repetiu a tomografia, mostrando que houve uma redução do tamanho do trombo, mas ainda está presente, principalmente aqui na base direita, um pequeno trombo ainda, mas houve desobstrução parcial desse trombo. A cintilografia também pode ser usada, né? Você vai tentar fazer a cintilografia de ventilação e perfusão, então você vai ver áreas que estão ventiladas, mas você vai fazer a perfusão e vai ver que aquela área ventilada não é perfundida. É um exame que não tem uma nitidez muito grande, você vê imagens meio borradas, aqui está um exemplo, mas você consegue ver em cima, né, na andar de cima, de perfusão, e embaixo a inalação. Então você vê que a imagem de inalação ela é mais homogênea, você vê na imagem de cima várias áreas que não estão sendo perfundidas. A angiografia pulmonar é um exame também muito bom, ele é feito por meio de hemodinâmica, mas é um exame mais invasivo, que usa mais radiação e também usa mais contraste em relação à tomografia, sendo também mais caro. Então, mais invasivo, mais radioativo e mais usa mais contraste. Porém, ele tem a vantagem de, às vezes, poder ser usado também para terapêutica. Né? Ele pode, em casos, você pode tentar fazer já a desobstrução. No caso aqui, um paciente tem o contraste passando para a artéria descendente interlobar inferior e o lobo superior está totalmente sem nenhuma vascularização. Era o padrão ouro, ainda dito como padrão ouro, porque tem uma nitidez muito boa, mas cada vez se usa menos, porque a gente, como disse, é caro, é invasivo, usa muito contraste, então a gente acaba, todos os guidelines falam que da arteriografia, da cintilografia, da angiotomografia, é para você usar no seu
serviço, porque você tem a maior facilidade e tem melhor custo-benefício. E hoje, em qualquer hospital de grande porte, médio porte, o melhor custo-benefício quase sempre é da angiotomografia. Aqui tem alguns insights, né, de coisas que a gente acabou de falar aí ao longo da aula, então depois vocês podem dar uma lidinha, mas principalmente só essa questão do dímer, né, negativo exclui TEP em paciente de baixa e moderada probabilidade. Se ele der negativo, ele exclui, se der positivo, ele não confirma, você deve continuar investigando. Isso aqui tudo eu já falei ao longo da aula, eu deixei só escrito mesmo para depois, se vocês estiverem estudando, ajudarem vocês aí nos seus estudos, mas foram coisas que eu já falei ao longo dos últimos slides. O tratamento do TEP deve ser iniciado imediatamente após a suspeita clínica criteriosa, mesmo sem a confirmação objetiva. Então, se você suspeitou de TEP, deve-se começar o tratamento, porque se você não for iniciar o tratamento, não vai fazer mal para o paciente. É melhor você tratar e depois não ser, do que ser e você ter postergado o início do tratamento. Isso pode, às vezes, ser a diferença entre a vida e a morte para o paciente. Beleza, aí nós chegamos no outro ponto. TEP, você fez o diagnóstico. E agora a sua dúvida é, aonde eu vou tratar esse paciente? Esse é um segundo score que te ajuda a escolher aonde você vai tratar o paciente. O score de PESE. Nós temos o PESE e o S-PESE, que é o do canto de cá, que é o PESE simplificado, né? Muito mais fácil. Você vai pegar, ele vai escolher se ele tiver um ou mais, se ele tiver qualquer um desses pontos, ele já é classificado de mais alto risco, né? Então, eu sugiro que vocês guardarem só o S-PESE, já facilita para vocês. Se for um paciente acima de 80 anos, se ele tiver câncer, DPOC ou ICC, se ele tiver taquicardia acima de 110, se ele tiver hipotensa, pressão sistólica menor que 100, ou se ele tiver oxigenação menor que 90, ele já é um paciente com S-PESE maior do que 1. Aí ele deve ser internado, né? Mas se tiver um só, ele ainda pode. Ele não pode ter mais do que um. Se tiver dois, né? S-PESE maior do que um. Tranquilo. Maior do que um, aí ele deve ser, já é considerado de alto risco, né? Então, até um, ele pode ser considerado um paciente de baixo risco. O S-PESE maior do que um, aí ele é um paciente considerado mais alto risco. Aí, nós temos esse outro quadrinho aqui, que é a estratégia combinada. O que é isso? Vamos pelas pontas, então. Primeira coisa, nós temos um paciente, então, que é um paciente que está estável hemodinamicamente, você fez o S-PESE, a pressão do cara está boa, ele tem nenhum daqueles critérios, ou tem no máximo um. Esse é aquele paciente que você vai dar um DOAC para ele, né, um anticoagulante oral, e vai tratar esse paciente no consultório, ou não vai precisar nem internar aquele paciente. Ou, no máximo, um paciente que internaram para você lá, e você viu no dia seguinte enfermaria, e deu alta para ele no primeiro dia, ou no dia seguinte e foi embora. Aí, tem a outra ponta também, que aquele paciente internou com TEP, na sala de emergência, com estabilidade hemodinâmica, e você vai trombolizar ele, porque ele tem um TEP maciço. Definição de TEP maciço não tem nada a ver com o tamanho da imagem na tomografia. TEP maciço é o paciente com TEP associado a choque, né, a instabilidade hemodinâmica, choque obstrutivo pelo TEP, certo? Esse paciente é um paciente grave, alto risco, linha vermelha lá em cima, é o paciente que deve ser tratado em UTI gravíssimo e trombolizado. Se não tiver indicação, ou seja, se tiver alguma contraindicação à trombólise química, a gente deve avaliar a possibilidade de trombose mecânica com angioplastia. Cateterismo direito. Certo. E aí ficou o meio, né? A faixa amarela lá. O risco intermediário, que se divide em intermediário baixo e intermediário alto. É aquele paciente que você fez o S-PESE e ele tem um risco maior, ou seja, ele tem 2 ou mais pontos no PESE simplificado, ou no PESE clássico, né? Ele tem a classificação de 3 a 5, que é um pouco mais difícil de fazer, eu sugiro que vocês façam um PESE simplificado. Certo. Nesse paciente, você vai fazer, então, o ecocardiograma e dosar BNP e troponina.
Então, são duas coisas, ecocardiograma e BNP e troponina. E aí ele fala, se ele tiver ou o ecocardiograma ou BNP e troponina, uma dessas duas, né, se ou tiver de um lado ecocardiograma alterado, ou tiver BNP ou troponina de outro lado alterado, um dos dois, ele é intermediário baixo risco, né? Ou nenhuma das duas. Se tiver um desses alterados, ou nenhuma das duas. Esse paciente vai ser intermediário baixo risco e vai ser tratado na enfermaria, inicialmente e posteriormente melhorando, você manda para casa. Se esse paciente tiver alteração de ecocardiograma, ou seja, hipertensão pulmonar, movimento paradoxal, aquelas que a gente falou no ecocardiograma, e alteração de uma dessas, ou do BNP, ou da troponina, ou dos dois, esse é um paciente com risco intermediário alto. Esse paciente ele deve ser considerado para tratamento inicial na UTI também. Primeiros 24, 48 horas de tratamento na UTI. E aí você vai ver posteriormente, ele evoluiu com melhora, pode ser então transferido para a enfermaria, tratado mais algum tempo na enfermaria, e posteriormente com melhora clínica para casa. Tratou 24, 48 horas, o paciente não evoluiu com melhora, você pode considerar, em alguns casos selecionados, a trombólise química também. E aí vale ressaltar mais uma coisa nesses casos, existe uma diferença da trombólise, né? Não sei se a Luciane Portelinha já conversou com vocês a respeito da trombólise, né, no infarto. Existe uma diferença da trombólise química do infarto para da embolia pulmonar. Né? Do infarto você pode fazer até 12 horas, melhor se for dentro das 6 e melhor ainda nas 3 primeiras horas, né? Tempo é músculo, né? Assim que eles falam. Na embolia pulmonar, a gente tem mais tempo, né? A gente consegue trombolizar o paciente em até 14 dias, certo? Mas também, quanto antes a gente fizer isso, melhor para o paciente, mas a gente consegue pensar, não é esse desatino, né? A gente não precisa sair correndo, a gente pode colocar o paciente da UTI, observar ele com mais um tempo, ver se ele melhora, porque nesse caso, principalmente do paciente risco intermediário alto, boa parte dos casos, com 24, 48, 72 horas de heparinização plena, esse paciente melhora muito, a taquicardia dele melhora, a hipoxemia dele melhora, e a infinita maioria deles não necessita de trombólise química. Alguns anos atrás, acreditava-se que esses pacientes intermediários altos, do grupo intermediário alto, deveria todos, vamos trombolizar todo mundo. A gente pensava que tinha que trombolizar todos, porque a média a longo prazo, eles evoluiriam menos com sequelas de hipertensão pulmonar. E aí foram saindo estudos, nós fomos entendendo melhor o assunto, e a gente sabe que isso, a média a longo prazo, não tem tanta essa diferença, a diferença de hipertensão pulmonar não é tão grande nessa população, mas tinha diferença na mortalidade, a trombólise é uma coisa que é perigosa, e a gente tinha que selecionar bem quem era a população que a gente fazia isso ou não, né? Se for um paciente jovem, com risco de sangramento baixo, com uma embolia pulmonar que está realmente muito instável, a gente pode sim pensar em trombolizar. Mas se é um vozinho com risco de sangramento alto, com várias outras comorbidades, é melhor às vezes só manter a anticoagulação, então tem que ter pesado muito risco-benefício nesse grupo. O que é bem diferente do grupo vermelho lá, do alto risco. O paciente chegou com estabilidade hemodinâmica pelo TEP, a gente não tem escolha. Se você não trombolizar esse paciente, ele não vira, ele morre, tá? Você só não vai trombolizar esse paciente se ele tiver uma contraindicação absoluta para trombolizar, ou seja, se esse paciente está com TEP, mas ele tem uma neoplasia ativa no sistema nervoso central, aí você não pode, porque ele não vai ter diferença, ou ele vai morrer de TEP ou ele vai morrer de sangramento do sistema nervoso central, porque você fez o trombolite em um paciente com neoplasia. Aí não, mas se ele não tiver nenhuma contraindicação absoluta à trombólise química, num paciente com choque cardiogênico, obstrutivo, pelo TEP, tem-se que trombolizar. E se houver uma contraindicação absoluta à trombólise química, tem-se que tentar, caso no serviço haja essa possibilidade, uma trombólise mecânica, né, por hemodinâmica. Aqui é um fluxograma tentando explicar de novo, de uma maneira um pouco diferente ou mais simplificada,
o que eu acabei de falar, né? Paciente suspeita clínica de embolia pulmonar, ele tem choque? Tá, confirmamos se o diagnóstico de embolia pulmonar é isso? Confirmado. Então, choque é uma embolia pulmonar de alto risco, é um TEP confirmado, chocado. Reperfusão primária, seja química ou mecânica. Paciente tem choque? Não. Diagnóstico pelo algoritmo, a gente tem lá o PESE. PESE baixo, né, o SPESE 0, baixo risco. A gente vai tratar esse paciente como? Em casa. Se o paciente tiver a SPESE maior, a gente vai tratar o paciente como? Se ele tiver baixo, intermediário, baixo risco, a gente vai tratar esse paciente hospitalizado com anticoagulante oral. Se esse paciente tiver um intermediário, alto risco, a gente vai tratar esse paciente na UTI. Se ele melhorar, a gente depois tira ele da UTI e vai para a enfermaria. Se ele não melhorar, a gente pode considerar a reperfusão. Como que a gente, inicialmente, os pacientes estáveis, a gente trata com heparina não de baixo peso molecular, né, que é heparina, um Clexane, 1 mg por quilo de peso de 12 em 12 horas, até 100 mg. Se o paciente pesar mais que isso, a gente mantém isso aí, que é o peso ideal. Pacientes acima de 75 anos ou com clínice de função renal deteriorada, a gente tem que ajustar tanto a função renal deteriorada e para a idade também mais avançada, a gente tem que ajustar a dose. Nós temos também os novos anticoagulantes, né? Antigamente a gente tratava com Clexane, e aí depois de 7 a 10 dias, 2 a 3 dias de Clexane, a gente iniciava o Marevan, usava os dois, o Clexane associado ao Marevan, ia dosando o tempo de ativação de protomina até o tempo de ativação de protomina ficar entre 2 e 3. Quando isso acontecia, você tirava o Clexane e ficava só com o Marevan, e ia tratando com o Marevan em casa, e tinha de tempos em tempos e fazendo o tempo de ativação de protomina, para ver se esse continuava, tinha que manter sempre nesse alvo. Isso era um saco. A vitamina K, o Marevan, né, que antagoniza a vitamina K, ele interage com um monte de comida, um monte de remédio. Então, toda hora tinha que ficar corrigindo a dose, tinha que ficar fazendo esse exame, tempo de ativação de protomina toda hora. E aí vieram os novos anticoagulantes, né, antigamente chamados de NOACs, agora a terminologia correta são os DOACs. Temos aí o dabigatrana e o edoxabana, que você tem que usar, fazer a ponte com o Clexane também. Você usa 7 a 10 dias também de Clexane, só que aí você faz a ponte direto, você não precisa usar os dois juntos, nem precisa ficar colhendo exame. Você usa 7 dias do Clexane dose plena, 1 mg por quilo de peso de 12 em 12 horas, depois você já transfere direto para o outro, né? O dabigatana você usa de 12 em 12 horas, e o edoxabana você usa 60 mg uma vez por dia, tem uma posologia um pouco mais fácil. O rivaroxabana e o apixabana, eles têm a vantagem de que você não precisa usar o Clexane, você pode começar a usar direto, e essa é a grande vantagem, principalmente para aqueles pacientes que têm um TEP pequeno, você pode tratar no consultório sem precisar internar. Então, o rivaroxabana, por exemplo, você usa 15 mg de 12 em 12, 21 dias, depois você passa para 20 mg uma vez por dia e mantém. O apixabana, se não me engano, é 5 mg de 12 em 12, 5 dias, depois você passa para 2 mg de 12 em 12 também mantém. Então, esses todos, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, são antagonistas do fator 10A, e o dabigatana, ele age no antagonista da trombina. Então, a gente já conversou, né, se o paciente tem TEP maciça, que é o TEP com estabilidade hemodinâmica, não tem nada a ver com o tamanho do trombo, e sim com presença de choque. Você vai anticoagular, suporte ventilatório, suporte hemodinâmico e resolução do trombo através de trombólise mecânica ou química. Ressaltando só um detalhe, quando eu falei com a outra turma também, choque não é assim qualquer hipotensão. A definição de choque é uma hipotensão refratária à ressuscitação volêmica inicial. Então, o paciente chegou na sala de emergência, uma hipotensão inicial, você vai monitorizar o paciente, fazer lá um soro de 500, não melhorou, faz mais um soro de 500. Choque é aquele paciente com TEP, que depois você pôs o oxigênio, monitorizou, pegou uma veia calibrosa, fez 500 de soro, tentou fazer mais 500 de soro, ele não melhorou,
mantém uma pressão sistólica e diastólica baixos, esse paciente é o paciente chocado, tá? E aqui é o RTPA, né? O Actilize é o mais usado atualmente. Antigamente a gente usava muito a streptokinase, mas ela está em desuso, causava muita anafilaxia, e agora, inclusive, a gente tem dificuldade para conseguir ela no mercado. 100 miligramas, o RTPA, endovenoso, para correr em 2 horas. E quanto tempo a gente trata o TEP? Né? O TEP, atualmente, a gente trata, depende da causa, né? Pacientes com TEP causadas no pós-parto, de 3 semanas a 3 meses. Pacientes, a gente trata de 3 a 6 meses, pacientes que têm fatores de risco reversíveis, quando acontecem em pacientes com menos de 60 anos de idade. Em pacientes com fatores de risco reversíveis, mas com mais de 60 anos de idade, de 6 a 12 meses. Em pacientes com casos idiopáticos, a gente não descobre a causa, de 6 a 12 meses também. E se o paciente tem um quadro, um TEP, e a causa ela é irreversível, a gente tenta usar permanentemente o tratamento. Outra coisa também, que eu expliquei para o pessoal ontem, é que se um paciente tem um segundo episódio de TEV, né, não precisa ser TEP, ele teve um TVP uns anos atrás, agora ele teve TEP, ou teve 2 TEPs, ou teve 2 TVPs, a tendência atual é não suspender mais, né? Ele teve tratou 3 a 6 meses, passou uns anos, ele teve 2, a tendência é a anticoagulação permanente, tá bom? Porque a recorrência é muito grande a partir do segundo caso. Sempre usar bom senso, né? Isso a gente tem que pensar muito, considerar muito o risco de sangramento versus anticoagulação. E é isso. Eu vou um casinho clínico aqui para a gente rapidinho, depois a gente tira as dúvidas eventuais que existam. Então, PJ, 32 anos, feminina, natural, procedente Presidente Prudente, com falta de ar endotorácica, 3 horas. Tinha realizado uma viagem de ônibus prolongada, 1 hora após a chegada, iniciou o quadro de tosse pneumotórax, endotorácica e dispneia. O exame físico estava taquipneica, taquicárdica, hipoxêmica, saturando 89, oximetria de pulso, sem ruídos adventícios, taquicardia, ausculta cardíaca normal, taquicardia leve. Bom, chegando um caso desse para vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês avaliam um caso desse é solicitar, fazer a avaliação com os critérios de Wells. Porque de acordo com o critério de Wells, vocês vão escolher qual vai ser o exame que vocês vão solicitar para esse paciente. Fazendo essa avaliação, esse paciente já tem um risco provavelmente alto, né? Um paciente que chegou com pneumotóraco, dispneica, taquicárdica, hipoxêmica, é um Wells alto, né? Alta probabilidade para TEP. Então aqui a gente pediria uma angiotomografia e foi de fato que foi feito. Aqui na angiotomografia, sai aqui para poder mostrar, tem já a setinha identificando já uma embolia pulmonar bilateral aqui na janela de mediastino, com derrame pleural pequeno aqui embaixo, e na janela de pulmão, a gente já vê um infarto pulmonar já formando aqui essa consolidação de aspecto triangular. Certo, diagnóstico feito. Qual seria o nosso próximo passo aqui agora? Né? O próximo passo seria fazer PESE, né, para poder avaliar esse paciente, né, e com a avaliação do PESE, a gente veria onde a gente colocaria esse paciente, né. A gente voltaria aqui. O paciente está taquicárdica, né, não fala de hipotensão, mas ela está taquicárdica e hipoxêmica, então já é uma paciente com PESE alto, né? E então a gente deve avaliar a internação dessa paciente. Paciente com indicação de internação. A princípio a gente põe na internação. Eu não falei como é que está a pressão dela, mas vamos supor que ela tivesse chocada, né? Vamos ver, uma paciente mais grave, choque hemodinâmico. E aí a primeira coisa, mas aquilo que a gente falou, vamos colocar essa paciente na sala de emergência, vamos monitorizar, colocar oxímetro de pulso, oxigênio, cateter de oxigênio nela, monitorizando, estabilizando o paciente, pegando uma veia com acesso calibroso,
vamos correr 250, 500 ml de soro aberto nela. Melhorou a pressão? Não, Guilherme, melhorou um pouquinho, mas ainda está hipotensão. Novamente, correndo um novo soro, nossa, melhorou a saturação, a pele dela está menos pegajosa, periferia, perfusão melhorou, PA melhorou. Opa, melhor. Então não é uma paciente chocada, é uma paciente provavelmente com risco intermediário alto. Como eu vou saber se é um ou se é outro? Agora que ela está estável, eu vou pedir ecocardiograma, vou pedir troponina, vou pedir BNP, vou avaliar ela com calma. Porque eu sei que no TEP eu não tenho esse desatino, eu não preciso sair correndo, são nas 3 primeiras horas que eu tenho a agir. Eu já tirei ela do suposto choque, ela não está chocada, a saturação dela está boa, agora está tudo certinho. Passou algumas horas, ela chocou de novo? Opa, não, ela realmente chocou. Então tá chocada mesmo. Então agora eu vou avaliar, não tem nenhuma indicação para trombólise, eu vou pôr ela na UTI, ou não tem vaga na UTI, já está na sala de emergência, vou trombolizar ela. Se ela não chocar de novo, ela é uma paciente de risco intermediário, saiu lá o resultado da troponina do BNP, os dois estão alterados, mas ela continuou com estabilidade hemodinâmica, a pressão dela não caiu, eu vou manter ela lá daquele jeito, 2, 3 dias na UTI, ela não piorou, é daquele jeito que ela vai ficar, estabilizou, manteve, após 3 dias ela vai para a enfermaria e continua o tratamento. Então são essas as possibilidades, é assim que a gente joga com o tratamento da embolia pulmonar. Depois que ela estiver bem, a gente vai trocar, vai tirar o flexane, vai passar por anticoagulação oral e ela vai para casa seguir o tratamento depois de alguns meses. Gente, eu acho que é esse o que eu queria falar de embolia pulmonar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, eu vou parar a gravação aqui e não só sobre esse assunto, mas também sobre os demais assuntos que nós temos para a prova, porque acho que é a nossa última conversa antes da prova, né? Então, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre a